saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. Um ser em desenvolvimento. Quem são as crianças e os adolescentes? Às vezes nos deparamos no dia a dia de trabalho e esquecemos que a criança e o adolescente, eles são humanos, mas não plenamente formados. A legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, define que a criança e o adolescente, eles estão em condição peculiar de desenvolvimento. E eles precisam de educação, de saúde, para que possam se desenvolver plenamente. E hoje, nós estamos aqui na escola Irma Caride para poder conversar um pouco com as professoras sobre esse tema e entender como que substâncias entorpecentes acabam afetando esse desenvolvimento e prejudicando mesmo, inibindo tanto o desenvolvimento físico, fisicamente mesmo falando, e sobretudo cognitivamente e mental. Tudo bom, professora? Tudo bem. E aí, professoras, como que foi desenvolver esse trabalho, trabalhar esse tema mesmo com as crianças aqui? Foi muito gratificante, porque na verdade assim os alunos sempre ouvem falar algumas coisas, né? E assim eles são muito curiosos, né? E querem sempre saber mais. E esse projeto veio assim para abranger mais os conhecimentos deles sobre o assunto. E foi muito bom na sala de aula, acredito que na vida pessoal de cada um, né? Foi muito proveitoso mesmo. E assim, aí para completar esse projeto ainda eles estão tendo o ProERD, né, que ajudou muito, sempre ajuda muito, né? E foi muito bom, foi muito proveitoso. Realmente foi riquíssimo. As conversas, o desenvolvimento, eles entenderem a fase que eles estão passando, a gente discutiu bastante isso, a fase que eles estão. Por que algumas ações eles têm? Que é a fase de deixar de ser criança para se tornar adolescente. E eles se engajaram muito. E como que é essa questão de drogas? Né? Porque eles estão aqui numa faixa etária de 10, 11 anos, é isso? Tem aluno até com 13 anos, né? E assim, tem alguns alunos que nunca nem ouviram falar, não sabem. Mas assim, a maioria deles já tem bastante informações, né? Que os próprios pais, preocupados com o assunto, já começam a falar. A gente também dá a liberdade de falar muito sobre isso, né? Tenta, de uma forma legal, discutir com eles sobre o assunto, alertando sobre o assunto. E assim, eles comentam muito, eles trazem muito de casa ou das brincadeiras de rua alguns fatos, né? Que não era, na verdade, para estar vivenciando esse tipo de coisa na idade dele. Porque assim, são alunos de 10, 11 anos, mas alguns com vivência, parece que uma idade além, né? E tem aqueles ainda que tá ali de acordo com a idade. Apesar da maioria deles estar na transição, né? De ser criança, passando do pré-adolescente para o adolescente. E assim, muitos agem já como eles não querem ser criança, mas também não querem ser adolescente já. Mas tipo assim, eles escolhem na hora que beneficia eles. É o brincar na rua, né? O estar na rua. Então os meus, aqueles que se aprofundaram bastante no tema, são aqueles que brincam bastante na rua, que estão ali na pracinha, que estão ali na esquina da escola, então eles vêm, eles ouvem. Então, a grande maioria dos alunos da sala. Nós temos observado que muitos professores e até unidades escolares ficam com muito receio de tocar nesse assunto, pensando que vai estimular e tal. E nós temos observado que cada dia mais cedo, mais precoce, nós estamos vendo as nossas crianças terem um contato com substâncias entorpecentes. Então, isso se mostra, né, a importância mesmo de nós estarmos falando desse assunto, porque criança é curiosa. E na curiosidade, ela pode ter o primeiro contato e experimentar um tipo de droga e o organismo reagir de alguma maneira que possa gerar uma dependência, um gosto por aquela rotina. Porque quando nós falamos de droga, droga não é simplesmente a questão dos efeitos que uma determinada substância faz no organismo.
Há toda uma relação social e cultural que envolve o consumo de determinadas substâncias, como a gente observa o consumo de álcool. Na sua grande maioria, o álcool ele é consumido pelos adultos numa reunião, num processo de recreação. E considerando que a criança está em desenvolvimento, essa experiência com algum tipo de substância pode lhe dar uma sensação prazerosa que não tem nada a ver com o efeito colateral e orgânico que aquela substância causa, mas uma sensação de amizade. Então, nós precisamos, sim, eu acho que ficar preocupado com essa situação, porque considerando a vulnerabilidade que as crianças têm diante do processo de descoberta do mundo, pode ser uma situação que pode prejudicar diretamente o seu desenvolvimento. Professora, e como que a família ela se coloca diante desse processo de curiosidade das crianças? Olha, sempre existe, né, algumas famílias que assim não gostam muito de falar sobre o assunto, acham que não é a hora, acredita que o filho dela não tem contato nem diretamente com isso, né? Mas assim, a maioria já conversa com os filhos sobre. Algumas acham que pela educação que ela deu isso não é necessário porque o filho dela não tem vontade de fazer algumas coisas, né? Assim, de tipo, ela acredita que ele não vai querer experimentar, acredita na educação. Nós devemos realmente acreditar na educação, só que a gente precisa dar apoio nesses aspectos e fazer com que eles entendam que está aí, que ele vai conviver com isso. E assim, infelizmente, a maioria não participa, né? Tem vários casos dos alunos chegam para a gente e falam assim, pediu para perguntar para a professora. Né, que a professora vai explicar para você. E geralmente são coisas, né, que a família deveria de fazer. A família deveria participar mais. O que eu tenho percebido, infelizmente, e o que está acontecendo, tipo assim, são crianças de 10 anos, mas elas não estão tendo mais atitudes, nem no comportamento. São prematuras. Assim, eles não estão tendo mais, não é aquela criança de 10 anos de antes. Ela já vem com mais bagagem, né? Então, o que eu sinto, né? A gente conversa bastante com eles sobre, e eles trazem pra gente, e a gente debate aquilo com os colegas. Então, um vai acrescentando o outro, né? Do que está acontecendo, do que não é bom, tipo, formando, dando base para ele seguir o caminho do bem, né? Para não se prejudicar de nenhuma forma possível. Nós estamos com um grande dilema hoje na nossa profissão, no nosso dia a dia de trabalho da escola, porque todo mundo parece que confundiu, terceirizando para a escola a responsabilidade de educar. E a LDB, a legislação, a Constituição, ela estabelece que a educação é um dever de todos. Todos têm um dever, todos, seja a família é responsável primária por garantir a instrução, mostrar o caminho que deve se andar. Depois, a sociedade, os vizinhos, os parentes. E um terceiro momento, que é essa formação, essa educação formal, que cabe à instituição escola. A escola, ela vem com um processo mais pedagógico, organizado, para que desenvolver habilidades nos alunos, para que ele possa adquirir competências e assim poder resolver uma situação. Agora, quando nós falamos da questão de droga, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que é dever de todos prevenir as ameaças contra a saúde de uma criança. Então, nós precisamos, eu acho que, falar com esses pais, porque apesar de eles serem omissos nessa situação, de querer encarregar para a escola, nós, como escola, precisamos, eu acho que, sentar com os pais e, de fato, instruir sobre essa questão. Porque sobrecarrega muito, né? Não que a gente deixa de passar para eles a parte pedagógica que é necessária, mas assim, seria muito mais fácil, né, e prazeroso se assim, os pais cumprissem os papéis, se a gente colaborasse até na educação, né, que não é
função da escola. A nossa função, eu sei, é colaborar, né? A gente está muito sobrecarregada. E além da família não cumprir com o papel, tem uma cobrança muito grande por parte da escola. Tudo é culpa da escola. É complicado. Foi muito bem trabalhado na minha sala, porque a conversa foi até as drogas ilícitas, a cerveja, a pinga, eles foram trazendo esses assuntos. Não era esse o foco, mas eles foram trazendo. Então ficou assim, a professora dizendo que não era legal isso, mas em casa eles vivenciam isso. Quer dizer, então a família não foi colaborando. Então teve até algumas que falaram, não, mas tomar uma pinga não tem problema. Não, mas a professora falou que não pode, é droga. Então foi muito discutido, foi muito rico isso. Mas foi assim, professora e família, mas família dizendo que não, é tranquilo aquilo ali. Nós precisamos, eu acho que, auxiliar essa família, né, a entender o que é o certo, o direito. Porque, culturalmente, nós somos uma cidade que, desde pequena, a gente celebra. A gente só é conhecida como princesinha dos canaviais. Nós tivemos inúmeros engenhos. Então parece que é algo tipo que cultural mesmo. Mas a sociedade entendeu que o uso de bebida alcoólica por menor de 18 anos, isso causa um mal à saúde. E por isso nós taxamos isso como crime. Estabelecemos como crime. Você vender, entregar, servir, ainda que gratuitamente. Por quê? O organismo da criança, fisicamente, ainda em formação, ao consumir uma substância entorpecente, o álcool ou a maconha, ela vai trazer transformações, fazendo com que o organismo funcione de maneira inadequada, fora do normal. Então, precisamos encarar essa cultura negativa e falar, não, isso está errado. E por quê? Indicar os efeitos. Mas o que tem me chamado a atenção na nossa rede é que a falta de clareza do papel da família tem feito com que as crianças acabem ficando no vácuo, desamparada. Acho que esse é porque a família encaminha para a escola para que a escola possa instruir, para que a escola fale, olha, é assim, ensine sobre tudo. E aí a escola, institucionalmente, tem os seus limites. A escola pode ir até um determinado limite, que é competência, para não extrapolar a função, os encargos da função. E aí a criança, naquele meio, fica desamparada. E nós precisamos enfrentar isso. Porque uma criança querendo descobrir as coisas, testar limites, experimentar, falar, olha, como que funciona, questionando o comportamento dos pais. Porque essa omissão dos pais, com o passar dos anos, os filhos começam a questionar. E a falta de respostas claras da família, trazendo segurança assim para os filhos, faz com que eles acabem questionando a autoridade dos pais e querendo até transgredir, falar, pai, isso está errado. E aí o pai não vai deixar o filho contestá-lo, bater de frente, acaba gerando violência e rompendo os vínculos familiares. Vocês percebem isso? Sim. Que essa confusão, essa falta de clareza e segurança tem feito com que as crianças fiquem desamparadas? Sim, então uma criança com 10, 11 anos chega em casa, olha, não pode beber, não pode fumar, eu estudei isso lá na escola, a professora falou, eu vi vídeo, vai falar, mas quem é você? Para me falar o que eu posso, o que eu não posso fazer. Daí começa o conflito, as brigas, porque o pai vai entender que o filho está desafiando ele, não que o filho está sendo orientado, mas que é um desafio, né? Quem é você? Que idade você tem para dizer que eu não posso beber, o que eu não posso fumar? Então, e é nessa relação de força, de opressão, que acaba neutralizando toda a potência da criança. Porque nós percebemos a criança lá no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, a criança desenvolvendo toda uma potencialidade. E aí, de repente,
a falta de respeito que alguns pais têm para os questionamentos dos filhos faz com que a criança acabe neutralizando e se fechando mesmo. Ela fica uma criança fechada. Você percebe? O que eu percebo também na sala de aula com os alunos, alguns, né, não são todos, mas assim, chega em casa, o pai, na hora de chamar atenção, de cobrar alguma coisa, ele é rígido, sem, tipo, aquela proteção, aquele carinho de explicar, né? E às vezes a gente fica até meio assim de conversar com alguns pais com receio do que ele possa fazer com o filho, de bater, né? Porque não sabe conversar, não tem o costume, às vezes, né, pela própria família, de conversar, acha que tem que bater, que tem que... E assim, porque a maioria quando fala, eu falo, vou precisar conversar com a sua mãe, eles falam, ai não, ela vai me quebrar inteiro, já usa esse palavreado, entendeu? Então, tem alguns pais que cobram, mas não dá a base, não dá o auxílio que a criança está precisando. Aí eles voltam pra gente, né, para a sala de aula, e busca isso. E também manifesta, né, aquela dor, aquela insatisfação de que a família só cobra, mas não ajuda, não fortalece. A família, nós entendemos no Brasil que a família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. E qual é a função da família? A família ela tem a função protetiva, que é dar o suporte e para os seus descendentes, para a criança, para os filhos, e também fazer o papel de mediação da criança com outras instituições, com a vila, com a vizinhança. O pai e a mãe ele tem o papel de fazer a mediação da criança com a escola, para que ela possa entender. Porque imagina, olha o processo. Se nós olharmos uma criança, o que é uma criança? É a junção de um espermatozoide e um óvulo. E aí começa o processo de desenvolvimento. A sociologia diz o quê? Que nós não somos humanos. A linguagem e a cultura que nos humaniza. O professor Ivan Capelato, é legal que tem um texto que ele fala que nós somos selvagens pulsionais. Nós vivemos por instintos. Desde a fecundação mesmo, do espermatozoide e do óvulo, o que faz? Essa pulsão. São os instintos que nos movem. E a criança, quando ela é parida, que ela parte do útero materno e vem ao mundo, ela sai de um lugar de conforto, um lugar quentinho, um lugar seguro, e ela é expelida para o mundo. E ela depende, a relação é de dependência, ela depende da família. E os pais hoje eles precisam entender isso. Porque uma família que não estabelece esse cuidado, esse lugar seguro, esse lugar de harmonia, um lugar suficientemente bom para que a criança possa se desenvolver, que tenha segurança, vai fazer com que a criança fique insegura. E essa insegurança pode ser um fator de risco para que ela busque outros recursos para se amparar, como muleta. Então, nós precisamos enfrentar isso, porque nós, aqui na nossa cidade, nós somos uma cidade pacífica, uma cidade tranquila, mas nós temos observado que algumas crianças têm sido abortadas tardiamente. Não é abortada naquele momento ali, antes do nascimento, mas tem sido abortada no seu processo de desenvolvimento, no momento quando ela começa a ganhar maturidade. Porque a negligência, e negligência eu resumo como a falta de cuidado, a falta de atenção que assegure o seu desenvolvimento, faça com que o pleno desenvolvimento dessa criança não se dê. E a gente vê bem isso, né, com os pais, porque a nossa escola é uma escola que começa desde a educação infantil, então a partir dos 3 aninhos, e a gente vê assim situações de uma mãe, de uma criança com 3 anos de idade, 3 anos e meio. Ela chega para a professora ou para a direção e fala: eu não sei mais o que fazer com essa criança. Eu não dou mais conta.
Como pode? O que vai ser dessa criança? Se a família está dizendo que não dá mais conta de uma criança de 3 anos. Isso é um absurdo. E eu tenho observado, sobretudo com experiência de famílias acompanhadas dessa escola, de crianças totalmente vulneráveis, em situação de risco mesmo, sendo negligenciada. Que quando a família assumiu a sua responsabilidade, uma criança com inúmeros transtornos sociais, transtorno de aprendizagem, e quando eu observei, 3 anos depois, aquela mesma criança que tinha inúmeros problemas de aprendizagem cognitivo, quando o pai ele começou a aplicar e exercer a função protetiva dele e proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento, nossa, a criança tem se desenvolvido. Assim, e é até bonito de ver mesmo. Outro dia eu encontrei um pai e falei, nossa, como o seu filho está bonito. Porque as crianças, elas não têm defeito, as crianças não têm problema. Elas simplesmente estão em crescimento. E se elas ainda estão com algum tipo de dificuldade, é porque ela não adquiriu, não se apropriou de habilidades e competências para se relacionar com o outro. E precisa do quê? Precisa de escola, precisa de instrução. E isso é importante, porque nós, professores, nesse processo, precisamos ter um olhar sobre isso. Qual é a responsabilidade da família? A LDB deixa claro, a educação é um dever da família e do Estado. Qual é o nosso papel do Estado? Mas é muito triste, quando você tem um aluno lá no 5º ano, você percebe toda a família sem estrutura, extremamente deixada de lado, você chama a mãe não vem, passa o ano você chamando essa mãe, você querendo falar com essa mãe, quando essa mãe vem, estão na fase que ele mais precisa, dessa fase de desenvolvimento, está deixando a ser criança, adolescente, querendo ser inserido em algum grupo, e a mãe diz, não, isso vai passar, isso é frescura. Os pais também não têm essa informação, ou não querem ter essa informação, que a gente chama, conversa, e não se atenta para essa mudança que a criança está passando. A criança está ali com ele e ele não está percebendo essa mudança e acha que é uma frescura. É um relato de uma grande maioria dos professores, que ficamos de mãos atadas. Nós observamos o nosso aluno, que a gente sabe que tem uma potência, e de repente o nosso trabalho ele acaba sendo limitado por causa dessa conduta que é maior do que a escola, que é a família. Mas aí nós precisamos entender que o filho, quem é responsável pela criança, é a família, e ninguém vai se intrometer. Contudo, se houver alguma negligência, o Estado ele vai se intrometer. Porque nós decidimos, já há 30 anos, que no Brasil, e em Lençóis Paulista, nenhuma criança será objeto de qualquer forma de negligência. E se isso acontecer, os pais podem ser punidos na forma da lei, e se for para o bem da criança, se a família não estiver cumprindo com a sua responsabilidade de cuidado e garantindo todo o sustento e guarda para o pleno desenvolvimento da criança, pode ter a suspensão do poder familiar. E nós precisamos enfrentar isso, porque nós temos observado, e agora eu falo especificamente para a rede de educação, nós temos observado que nos últimos 10 anos, nós temos nos organizado e ofertado e construído uma educação de qualidade. Mas como a professora disse, há uma barreira. Eu acredito também que eu sei dos direitos, né, dos deveres e do apoio que a gente tem, mas assim, eu acho que está sendo muito assim, lento, ou então tipo assim, você vai questionar a diretora de um comportamento, a diretora diz que já foi feito todo o relatório, está acompanhando, já foi falado com o conselho tutelar, e tipo assim, eu acho que está levando muito em banho-maria. Então, quando vai se tomar alguma atitude, não que seja tarde, mas a criança já está ali, uns 12, 13 anos. Já nem mais é nossa. Já não é mais nossa. O que eu tenho percebido é isso, sabe? Precisa ter uma coisa mais efetiva. Chamou a família, fez a visita da família, não resolveu,
vão entrar, chega de passar a mão na cabeça, de tentar, de ajudar de uma forma mais da gente, né? Eu acho que precisa ter, enquanto não tiver isso também, mais efetivo, não vai melhorar também. Isso que a professora Bel está falando é uma realidade, porque como conselheiro tutelar, né, na época que eu atuava, eu vi exatamente isso que ela disse. Às vezes, na minha experiência, às vezes na nossa inexperiência, a gente começa a observar a criança e acaba levando na banho-maria. E de repente, lá nos 16, 17 anos, aquela criança acaba tendo prejuízos, e até de violência, se envolvendo com droga, ficando dependente ou cometendo atos infracionais, precisando ir para a Fundação Casa. Por quê? Porque acabamos levando em banho-maria. E nós temos um princípio quando vamos atuar com criança, que é o princípio da intervenção precoce. O que isso significa? Professor, o senhor tem experiência, o senhor sabe o que vai acontecer, o senhor tem uma experiência, o senhor trabalha com isso. Quando o senhor observar que vai dar problema, nós precisamos fazer o comunicado ao Conselho Tutelar. E professor, o responsável por fazer esse comunicado é o diretor da unidade. Caso o diretor da unidade ele não dê resposta, pressione ele, cobre, porque ele precisa dar uma resposta. O Conselho Tutelar ele precisa dar uma resposta. Não pode demorar 1 ano, não pode demorar 3 meses. Porque a criança ou adolescente, quando estiver sendo ameaçado ou violado o seu desenvolvimento, ele precisa ser atendido naquele momento, na necessidade. Nós aprendemos nos últimos anos e nós começamos a fortalecer as instituições. Hoje nós temos uma justiça que funciona em Lençóis, nós temos uma segurança pública que funciona e nós temos responsabilizado os pais. Aqui em Lençóis, professores, nós já temos pais que foram processados a pagarem multas. Nós já temos pais que tiveram os seus filhos retirados da sua convivência. Por quê? Porque estavam abandonando os seus filhos, não estavam dando os cuidados necessários. Então, nós tivemos uma experiência. Agora, o que nós temos que fazer? É fazer esse sistema funcionar, é cobrar, fazer a roda andar, para que possa haver essa proteção. Por quê? A criança, ela anseia por uma família que vai lhe dar direção, uma família que vai te dar uma segurança para que ela possa se desenvolver. Porque uma criança que não tem isso, vai ficar vulnerável e suscetível a buscar outros recursos para que ela possa seguir a sua vida. E essa criança, sem habilidade suficiente para resolver os seus problemas, vai ficar vulnerável às pressões do grupo. E aí o grupo vai começar a experimentar e a droga para o adolescente acaba sendo um processo de iniciação para a vida adulta. Eu preciso experimentar a cerveja, o corote, a pressão, a resistência das drogas. Hoje, como elas comentaram no início do vídeo, muitas famílias acabam achando normal o uso da pinga, da cerveja, do cigarro, acaba achando normal. E a criança, com os seus amigos, tendo um padrão, um histórico familiar que algumas famílias acham como normal, ela vai acabar experimentando. E ao experimentar, por um organismo ainda ser um organismo imaturo, vai dar ruim. Então, nós precisamos entender que essa criança, e aí o organismo, por não estar ainda maduro, vai começar a adoecer, trazendo o quê? Problemas no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento de relações sociais, comprometendo a própria sobrevivência futura. Como eu disse, um aborto tardio. Porque essa criança e esse adolescente, eles vão ter dificuldade para ser inserido na sociedade econômica que nós temos. Vocês percebem isso? Nós temos observado um problema, por exemplo, a adultização da infância. Sim, alunos com 10 anos já vem maquiada, tem uma postiça, como se fosse para um baile, vem para a escola. É que nós temos nosso uniforme, mas daí como elas não têm como extravasar na roupa, vai na maquiagem.
Vai nas noites. E por que nós vamos para o baile? Para se divertir, para ter relacionamento. E essa pressão social para você se relacionar, ter namoro precoce, e como não está preparado, as crianças elas têm apelado para o consumo do álcool. E o álcool, uma droga depressora do sistema nervoso. E às vezes isso acontece pela negligência, né, de um direito que a criança tem, que é de lazer, né? Então, ela não tem porque os pais trabalham demais, né? Chegam à noite em casa, final de semana tem os afazeres da casa, não estão tendo tempo para levar uma criança a dar uma volta na pracinha, andar de bicicleta, ou andar, ou brincar, que não precisa de dinheiro para fazer isso. Então, eles estão vindo para a escola arrumadinhos, porque aqui é também o momento de lazer deles, é o único que eles têm. Que eles saem da casa, né, do ambiente de casa, para vir para a escola. Da escola para casa, da casa para a escola. Então, ele acaba querendo fazer aqui tudo, né? Como a professora Patrícia disse, um ambiente de lazer também, né? Um baile. As drogas, professores, eles atuam no sistema de recompensa do nosso cérebro. As drogas, elas atuam com uma sensação de prazer. As pessoas, elas têm buscado o álcool como um fator e uma opção de entretenimento. As pessoas buscam a cerveja ou qualquer outro tipo de substância entorpecente para entreter. E olha que coisa simples. Nós estamos com um problema na escola, na nossa sociedade, a escola é só o micro disso, porque as pessoas não estão sabendo mais brincar. O direito do lazer. E quando nós falamos sobre isso, porque o que a criança ela quer? Ela detesta pedir um celular, um videogame ou um presente caro, mas o que a criança ela mais anseia é do colo materno. É do colo materno. Nas minhas reuniões, né, com os pais, eu sempre deixo bem claro, né? Eu também sou mãe, tenho filhos de idades diferentes, tenho netinho, então eu costumo dizer para eles claramente que a criança não tem problema. O problema que a criança tem é culpa da gente. Eu disse na reunião que eu percebo bastante essa carência de mãe que eles têm. Então essa carência se transfere muito para mim, então eles querem muito a minha atenção. Então por hora eles me têm, logo não terá mais, porque Fundamental 2 são vários professores. Os professores têm 500, 600 alunos, não é igual a professora Patrícia que tem 22 alunos. Então essa carência da mãe, eles trazem muito para a escola. Alguns se afeiçoam muito à professora, então querem a todo momento estar perto. Outros já ficam mais no cantinho, depressivo. Eu tenho dois que ficam muito depressivos porque não conseguem se achegar, mas essa falta. Carência da mãe. Essa carência, olha que forte isso, carece, a falta. E uma coisa tão simples que a professora disse aqui, brincar na pracinha. Sabe, não é a quantidade de tempo, de horas, mas é minutos com qualidade. Porque, pessoal, nós estamos apelando para o álcool, para a maconha, porque nós não estamos tendo um relacionamento profundo e de qualidade. As crianças têm carência da presença da mãe. E o tempo dessa carência vai fazer com que a criança seja violenta. Que a criança, ela bate de frente e fale de maneira agressiva com os pais. Mas por quê? Porque houve falta antes. Houve ausência antes. E é isso que nós precisamos, eu acho que repensar. Porque ela é imatura, ela não está pronta. E ela depende de informação, de cultura, de instrução, para que desenvolva habilidades. E assim possa, com o tempo, responder pelos seus próprios atos. Bom, professora, e como que o projeto assim, auxiliou nesse processo de compreensão do professor poder falar com os alunos? Eu acho que foi assim, um meio, né, um caminho, uma abertura para que a gente pudesse falar com eles sobre o assunto, que ajudou bastante, tornou-se assim uma coisa mais fácil, né? Porque eles são muito curiosos, assim, foi uma base
já para eles, muito importante, né, para saber dos conceitos, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo, né, porque assim, tudo que vem para ajudar, nos auxiliar, né, com o desenvolvimento integral do aluno, que a gente acaba participando de uma forma geral. Então, para mim foi muito bom mesmo. Para mim também. Lá em sala de aula já foi muito rico. Depois da gravação com você, então eles voltaram muito mais animados, querendo falar muito mais, querendo mais informação sobre as etapas do desenvolvimento, o que eles estavam passando, sobre os hormônios, sobre as drogas. Então eles foram buscar mais informações. Então eles aderiram realmente ao projeto, não foi só a professora. E a gente pode juntar até com o conteúdo, porque de uma forma geral, né, o que é uma criança, o que é um adolescente, a gente trabalha aqui agora no 3º ou 4º bimestre, a gente trabalhou com eles, o desenvolvimento humano, né? E a parte da pré-adolescência, até que idade vai, o que começa a acontecer com eles, que transformação, né, que ocorre. E foi muito bom, porque tipo assim, eles ligaram o assunto, né? E ficou mais claro para eles. Bem isso mesmo, é a questão do ProERD. Eles viram que não é só a polícia que está preocupada com eles. A escola, os professores, o conselho tutelar, é uma equipe unida para ajudá-los. Que estamos do lado deles, para orientar. Então, eu sei que a escola tem tido um peso, uma sobrecarga, mas cabe a nós, eu acho que entender o papel de cada um, a responsabilidade da família, o dever do aluno ali no processo, para que nós possamos, eu acho que, garantir o pleno desenvolvimento do educando e assim promover o crescimento e o desenvolvimento social da nossa comunidade. Eu acho que esse relato que a professora disse, que eles no 3º bimestre conseguiram compreender e associar, tendo um repertório cultural de informações, é isso que vai proporcionar que exerçam a sua liberdade e possam assim ter um desenvolvimento, uma comunidade mais saudável. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu acho que precisamos enfrentar esse desafio, porque a nossa cabeça é ofício mesmo, de formar uma nova sociedade mais saudável. É preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso saber.